O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à emissora norte-americana NBC que não sabe se deve seguir a Constituição no país para deportar imigrantes. O presidente dos Estados Unidos foi perguntado sobre garantir devido processo legal a imigrantes em situação irregular. Uma das principais promessas de campanha de Trump foi o controle das fronteiras e a deportação de imigrantes ilegais. Para acelerar o processo, o governo tem pressionado a justiça, isso agora recentemente. A administração solicitou aos tribunais a permissão para a remoção imediata de imigrantes que acusa de serem membros de uma gangue venezuelana. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, está aqui conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. O Trump diz não saber se vai respeitar a Constituição. E aí, o que dizer sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Brunilson, boa tarde, Andressa, boa tarde a todos que nos escutam, né? Bom, meus amigos, é mais uma, né? Ele, de alguma forma, ele imaginou, né, que iria ter um apoio maior na justiça e esse apoio não veio. Né? Se a gente olhar um pouquinho qual é a base que o Trump fala, né? Qual é o pulo do gato que ele pretende, né? O artigo 5º da Constituição americana prevê o devido processo legal, porque nenhuma pessoa será privada da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. Ok. Qual é a implicância de Trump? Não especifica se é um cidadão americano ou não. Né? Então, em cima desta pequena questão, né, ele está levantando esse procedimento de que ele poderia expulsar sem estar prestando atenção na Constituição. Né? É claro que isso tem, Diego, um alvo assim muito definido, é o seu público interno. Né? A cada pouco ele faz uma declaração desse tipo e a intenção dessas declarações é mais ou menos prestar uma conta ao seu público interno daquilo que ele gostaria, que esse público gostaria de ouvir. Né? O que é que temos de concreto nesse fato? Temos que esperar a decisão da Suprema Corte. Né? Os juízes de primeira e segunda instância, nos Estados Unidos chamam tribunais de apelação, estão protegendo de alguma forma o devido processo legal, mesmo daqueles chamados indocumentados, né? Mas nós temos que ver se essa questão que Trump levantou, a Suprema Corte vai acolher. Né? Na prática, o que nós temos é algumas situações já ao arrepio da lei. Né? Nós temos que lembrar sempre o episódio em torno do Quilmar Abrego Garcia, que é aquele venezuelano que foi deportado para El Salvador numa condição em que ele estava sub júdice, em que ele não estava ilegal nos Estados Unidos. Então, nessa condição, o juiz pediu que ele fosse devolvido e o Trump ajeitou as coisas com o Bukele, né, para que ele não fosse, para que o Bukele dissesse que ele, que não precisa obedecer à Suprema Corte, não devolveria a pessoa. Na prática, eles desobedeceram à justiça. Né? Mas há uma questão de horas, né? Uma questão muito complicada. O juiz está ainda cobrando essa posição. Vamos ver o quanto isso vai dar. De prático, de concreto, nós vamos ter que esperar a decisão da Suprema Corte para saber se nenhuma pessoa inclui aquele que não é cidadão americano oficialmente. Ô, Ronilson, quero te ouvir sobre isso também. E a Andressa quer perguntar para o professor. Fica à vontade, Andressa, vai lá. Professor, boa tarde. Caso o Trump, né, decida tomar medidas aí que descumpram a Constituição, quais seriam as consequências para ele? Eu estava vendo aqui, não sei se erroneamente, que pode sofrer até um impeachment por conta de uma medida como essa? Sim. Claro, nenhum cidadão americano, e o Trump é um cidadão americano, pode ter esse direito, seja ele qual for, né, de desrespeitar a Constituição norte-americana, e isso terá consequências. No caso dele, com o cargo que ele exerce, isso acontece muito em situações policiais e tudo mais, desrespeito, aquele policial que faz isso é punido nessa situação. No caso de um presidente da República, evidentemente, quem tem o poder dessa punição fora do julgamento da Suprema Corte é o Congresso americano. Né? Aí nós vamos ter que olhar essa situação. Né? De fato, o quadro no Congresso é favorável a Trump até novembro do ano que vem.
né? Novembro do ano que vem nós temos eleições que vão renovar a Câmara toda e os 2/3 do Senado. É aí que está. Né? Aí, de alguma forma, uma situação como essa de desobediência provavelmente não será e uma declaração de impeachment não será uma coisa instantânea. Ele poderá ser punido por isso? Poderá. Né? Mas é preciso ver o apoio político. É preciso lembrar que Trump tem 53. Quem decide, principalmente o impeachment, é uma sessão conjunta do Congresso, mas o Senado é que tem a última palavra. O Trump tem 53 votos em 100 no Senado. É possível alguma dissensão numa situação dessa? É, mas é possível também que hajam dissensões democratas. Né? Isso já aconteceu. Então, quando a gente olha para esse quadro, o quadro de um impeachment seria mais difícil. Sim, Andressa. A gente tem, na atual situação, levando-se em conta o quadro atual. A partir de novembro do ano que vem, a conversa provavelmente será outra. Perfeito. Ronilson, quero te ouvir. Depois, se quiser perguntar para o professor também, fica à vontade. Tem que aproveitar a oportunidade do professor até o final. Mas eu diria, pegando um gancho aí na fala do professor, esse olhar de Donald Trump sempre dialogando com o seu público interno, né? Donald Trump está profundamente comprometido em entregar aquilo que ele minimamente prometeu a esse público com o qual ele está comprometido a construir um projeto de sociedade americana ideal, bem identitário, né? É interessante que essa semana uma pesquisa colocou o Trump pela primeira vez, né, com uma desaprovação, com muitos americanos desaprovando, inclusive, sua política migratória, mas na mesma semana também sai que os evangélicos brancos, por exemplo, que não é um número pequeno nos Estados Unidos, continua sendo o grupo social que mais apoia o Donald Trump e ele continua com 76% nesse grupo. E é um grupo com o qual o Trump dialoga profundamente. Então, ter esse suporte, essa base eleitoral, essa base social significativa, ainda coloca Donald Trump com essa performance de estar comprometido com aquilo que ele prometeu, e uma das suas principais promessas é com relação à imigração. E ele faz esse tensionamento o tempo todo, né, colocando, você vê que na entrevista ele não fala diretamente eu não vou desobedecer, ele fala não sei. Ele joga sempre com essas possibilidades que deixam a informação meio cruzada, meio caótica, a gente fica criando possibilidades, tentando prever o que vai acontecer, e ele faz isso, evidentemente, de maneira muito consciente, né? Então ele vai ali tensionando, colocando sempre nas cordas, ver como isso mobiliza, como isso causa num debate, como isso causa no debate interno. Então Trump sendo Donald Trump, mas só que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, então tudo realmente é extremamente sensível. E aí eu concluiria com uma pergunta para o professor, que é exatamente esse embate, esse clima que Donald Trump vai criando com a Suprema Corte, né? Que ele entra eleito com uma vantagem significativa, né? Se falava bastante de que fez a virada conservadora, né? Da Suprema Corte, em tese bastante favorável, mas todos eles muito constitucionalistas, né? Muito garantistas, e Donald Trump parece que vai tensionando o seu próprio campo, vamos colocar assim, né? Aquilo que poderia, de alguma forma, ele ter como uma vantagem, ele vai colocando também contra a parede na medida que ele vai desafiando. Eu queria saber como o senhor avalia o teto, né? Até onde é possível, você já falou das eleições parlamentares em novembro, né? Mas será que essa tensão com a Suprema Corte consegue chegar até lá, Donald Trump sempre tensionando a Suprema Corte do país? Olha, a tua observação é absolutamente pertinente, Ronilson, né? Até onde vai? Né? Eu tenho uma sensação que ele vai aproveitar o mais que ele puder essa diferença numérica de 6-3. A Suprema Corte tem 9 juízes, 6 deles conservadores, 3 deles mais progressistas. Então, portanto, ele teria uma vantagem. Como você apontou, que eu concordo inteiramente, algumas situações garantistas, né? Algumas situações de proteção à Constituição, a Suprema Corte já votou 9-0, né? Deixando um recado muito claro. Porém, a Suprema Corte vai com muita cautela nesse assunto, porque é exatamente o que você disse, né? Ele tem uma base que é consistente. Observe o que aconteceu, né? Todo mundo correu para o supermercado assim que apareceram as tarifas para comprar. Eu precisava comprar um ventilador novo, vai subir, eu vou comprar agora.
Teoricamente, a pessoa que faz uma coisa dessa está descontente. De alguma forma, a pesquisa revelou isso, né? Trump tinha praticamente um apoio bastante significativo, em torno de 49% na pesquisa da Ipsos, né? Que é um dos institutos. Todos os outros, a pesquisa em torno do NBC também deu perto disso. Esta pesquisa, isso em fevereiro, agora, no final de abril, começo de maio, no final de abril, deu 39%. 40%. É uma base mais ou menos estática. Aconteça o que acontecer, ele vai ter esses 40%. Aquilo que você chamou a atenção sobre o voto evangélico, sem dúvida nenhuma pesa. O problema está o quanto que esses 40% vão suportar. É aqui que eu acho que você tocou num ponto central, né? Porque até a questão é com o imigrante, olha, está acontecendo com o imigrante, não é comigo. Primeiro de tudo, sobre imigrante, nós temos que ter uma condição concreta. Não é? São perto de 11 milhões de pessoas, Ronilson. Como é que você vai expulsar 11 milhões de pessoas? Só os custos operacionais de prender, manter e fazer os voos de 11 milhões de pessoas custariam 380 bilhões de dólares. Os institutos de proteção de direitos civis já fizeram a conta. É evidente. Sem isso, a gente tem que olhar as questões reais. A construção civil, o setor de hotelaria e restaurante, ele depende dos imigrantes. E uma questão super sensível, a agricultura depende basicamente dos imigrantes, que são mão de obra migratória duas vezes. Eles vão atrás de trabalho, eles passam a vida viajando, de fazenda em fazenda, conforme as colheitas. Quem é que vai fazer isso? É que aceita ganhar metade do salário mínimo para fazer isso? Só imigrante. Então, quando se olha nessa situação, é claro que fica um quadro bastante sensível de você dizer não vai expulsar. Mas a minha pergunta é um pouco mais concreta. A tua pergunta também é exatamente essa. Até onde vai a paciência? É isso que eu gostaria de comentar com vocês. A revista Economist, da última semana, que saiu quinta-feira passada, tem uma notícia muito interessante sobre isso. Um pesquisador do MIT, do Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, fez uma investigação muito curiosa. O nome dele é David Autor, é um economista importante nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, ele foi investigar os setores econômicos e as áreas mais prejudicadas pelos processos protecionistas do Trump no primeiro mandato. Olha que coisa interessante, ele foi lá, pegou, sabe o Trump fez essas mesmas medidas de subir as tarifas no primeiro mandato. O que o David Autor fez? Foi lá e olhou as regiões e os produtos. E aí foi olhar o voto republicano, o voto nessas eleições. 4 anos depois, o que eles tinham se prejudicado. Porque teve o governo Biden, né? Sabe qual foi a curiosidade? Esses votos permaneceram republicanos. Doeu no bolso de Ronilson. Ele ficou com uma situação de depauperação econômica, mas a ideologia foi mais forte, é o que você lembrou. Agora nós temos uma base concreta, uma pesquisa concreta para dizer isso. Então, de alguma forma, quando se olha para isso, é uma situação preocupante, porque esses 40% desses votos são absolutamente consolidados, talvez aconteça o que acontecer. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós precisamos ter um certo receio, até mesmo em relação à pressão sobre a Suprema Corte, e a cautela da Suprema Corte sobre isso tem esse peso, né? Porque a Suprema Corte tem um receio enorme de uma ordem que não seja cumprida e que ele tenha forte apoio popular. Se você me permite, você foi muito agudo na sua pergunta. A atitude da justiça americana durante o período anterior da eleição, vocês lembram dos processos? Trump tinha 4 grandes áreas de processo. Era o Capitólio, levar documento para casa, a situação na Geórgia, né, que ele tinha pedido tinha a gravação, me arranja aí 11.800 votos para mudar a eleição. E toda a situação do golpe de Estado do Capitólio. Vamos ser sinceros, a justiça fechou os olhos sobre isso.
adiou os processos. E na condenação feita, porque ele tinha uma condenação que nos Estados Unidos pegou o pessoal da máfia, né? Todo mundo que acompanha isso aí sabe disso, né? A máfia matava, mas quando ele não pagava imposto de renda, ia preso, né? Trump não pagou imposto de renda e conseguiu escapar. Então, é nesse quadro que eu acho que a gente tem que ter muita cautela.